Oi lá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Deus está presente em nossas vidas. Deus quer falar o tempo todo. Deus não faz nada sem avisar para ninguém. O nosso Deus, ele é poderoso. Hoje nós vamos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Flor de Maio, Evangelista Patrícia. Deixe o seu like e o seu comentário. Esse é o mês da mulher, então, coincidentemente, sobre coincidência, né? Eu fiquei com dificuldade de falar essa palavra. Nós vamos ler o livro de Esther, que era uma mulher judia. Aqui, gente, no segundo capítulo, Assuero, ele casa com Esther. Me parece que Assuero era um homem que só tinha uma mulher. No segundo capítulo de Esther, narra a busca por uma nova rainha para substituir a rainha Vasti e a introdução do protagonista, dos protagonistas judeus era Mordecai e Esther, porque Esther ela era órfã, perdeu o pai e a mãe, e quem criou Esther foi Mordecai. Aqui, né, nós vamos estar entrando daí, porque assim, o capítulo 2 de Esther começa assim: passados essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se da rainha Vasti e do que fizera do que fizera e do que tinha decretado a seu respeito. E ele, como rei, ele não poderia revogar a própria lei dele, porque ele tinha feito essa lei sobre a influência do pessoal lá, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que tem um plano de Deus aí. E aqui ele sentiu saudade. Então o rei disse aos jovens do rei que lhe serviam: busquem, procurem para mim, procurem para o rei de vocês uma moça virgem, formosa, linda, maravilhosa à vista. Eu quero, como se diz, ele ia casar de novo. E, e eles saíram procurando e puseram e puseram comissários nas 127 províncias procurando uma mulher para casar com esses requisitos com o rei Assuero. Após o rei Assuero, tem Bíblia que chama ele de Xerxes, ter deposto Vasti, ele sentiu falta da companhia dela. E seus conselheiros sugeriram que todas as jovens virgens e belas do império fossem levadas a fossem levadas para a cidadela de Susan, que era a capital dessas 127 províncias, para ficarem sob os cuidados de Egai. Egai era o guardião das mulheres. E a moça que agradasse ao rei seria a nova rainha. Mas só que tem que nesse texto introduz Mordecai, um judeu da tribo de Benjamim que vivia em Susan e criava sua prima órfã. Pode ser Susan também. Sua prima órfã. A Adassa, o nome dela, conhecida pelo nome de Esther. A aparência de Esther era descrita como muito atraente, de belas formas, muito bem distribuídas, né? Esse corpo belíssimo que as mulheres buscam na academia, ela tinha sem buscar academia, né? E ela mantinha um segredo por orientação do próprio Mordecai. Esther não revelou sua origem
a ninguém do palácio, porque ela também foi fazer parte das mulheres, que era muito linda, né? Então aqui, gente, Esther logo ganhou o favor de Hegai. Hegai odiava os judeus. Se ele soubesse que Esther era judia, ele não ia escolher. Mas ele não sabia. Esther logo ganhou o encantamento de Hegai, que era responsável por escolher as mulheres mais belas, né? E que lhe deu um tratamento de beleza especial e as melhores porções de comida. O processo de preparação para a rainha encontrar-se com o rei durava 12 meses. 6 meses com óleo de mirra. Óleo de mirra é o óleo mais, um dos óleos mais caros, para mim é o mais caro de Jerusalém. E 6 meses com perfumes e cosméticos. E aí, gente, acontece a escolha do rei. Quando o rei Xerxes ou Assuero, quando chegou a vez de Esther apresentar-se, claro que Hegai não escolheu apenas uma mulher, mas escolheu mais. Mas quando chegou a vez de escolher, de Esther se apresentar ao rei, ela não pediu nada além do que Hegai recomendara. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Tudo tem plano de Deus, né? De todas as mulheres. E ela alcançou perante o rei Xerxes ou Assuero favor e benevolência, de sorte que ele pôs a coroa real sobre a sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti, segundo Esther, o livro de Esther, capítulo 2, segundo 2, versículo 17. Aqui, olha, e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Naquela época, se a mulher não fosse virgem, ela não podia casar. Hoje as mulheres estão morando junto e falando que é namorado. Está fora do mandamento do Senhor. Tá? Nós devemos guardar a nossa virgindade. Tá? Então, gente, aqui, enquanto Esther era rainha, Mordecai ficava à porta do rei. Ele acabou descobrindo, ele ficava à porta do rei, como se diz, né? Para ouvir se estava tratando. Eu imagino, na Bíblia não está falando, né? Para ouvir se Esther estava sendo bem tratada. Lembrando que ela não revelou a sua origem. Enquanto Esther era rainha, Mordecai ficava à porta do rei, e ele acabou descobrindo uma conspiração de 2 oficiais, Bigtan e Teres, que planejavam assassinar o rei Assuero. Mordecai contou o plano a Esther. Esther informou o rei em nome de Mordecai. Os conspiradores foram enforcados e o feito de Mordecai foi registrado nos escritos do rei, o que seria crucial para desenrolar a história mais tarde, né? Então aqui, gente, como se diz, né? No capítulo 2, houve um tratamento de beleza de 1 ano. Fazendo 7 anos, no capítulo 2, que Xerxes ou o rei Assuero estava reinando, Esther chega. Entre dezembro e janeiro, que é o mês Tebete, né? Ele fez a escolha de Esther. Então aqui no capítulo 2 termina assim, 2:23, sabendo, né, dos dois traiçoeiros,
Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Este é o capítulo 2 de Esther. Deixe o seu like e o seu comentário. Eu sou Flor de Maio, Patrícia Regina. Deixe o seu like e o seu comentário. Então a gente percebe que as mulheres eram discriminadas desde os primórdios dos tempos. A mulher não tinha direito de escolha, mas o homem tinha. Né? Que Deus abençoe a cada um. E vamos juntos estar lendo mais um livro histórico. Esther é um livro histórico.